Olá, meu nome é Jacó Paz e este é o Diário do Pulse. Entrada 7, de 3 de outubro a 22 de novembro. Este episódio é dedicado a falar sobre a experiência de ter o Fiat Pulse em pleno feed do 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. Se você é uma dessas pessoas ou não quer perder os próximos episódios sobre o Pulse, não esquece de seguir o podcast no Spotify, no Apple e no Google Podcasts, no Deezer ou no Amazon Music, e de se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações no YouTube. Na última entrada do Diário do Pulse, eu compartilhei com vocês as expectativas para a primeira revisão e a lista de tudo o que precisava ser verificado nessa ocasião. Entre elas estavam duas observações importantes: o follow-up do consumo de óleo do motor Turbo 200 e um barulho ao esterçar o carro. Agora, nesta entrada aqui, eu vou contar que fim levou essa história toda e como foi, de fato, a primeira revisão. Mais do que isso, eu digo porque o Pulse completa um ano sem de fato estar na minha garagem, e eu vou responder também as perguntas deixadas no Instagram sobre esse período de um ano com o SUV da Fiat. Mas antes disso, eu preciso pagar a minha dívida eterna aqui e ler alguns dos comentários que vocês me mandam, e eu sempre esqueço ou não dá tempo de ler aqui na parte do Diário do Pulse. Então, por favor, me perdoem e vamos lá ler alguns desses comentários que eu recebi. O Sérgio Augusto Guimarães disse: sorte para você na revisão e nos conte. Um abraço. Sérgio, muito obrigado. E deu até que alguma sorte, assim como vocês vão ver daqui a pouco quando eu for contar sobre isso. O Elton Carvalho disse que tem um Pulse Impetus Turbo 200, ainda não observou problemas com óleo ou consumo que mereça registro, nada em portas ou porta-luvas até o presente. E sobre esse barulho ao esterçar o volante, notei algo semelhante no meu, que está com 5.000 km, ele disse, porém estava ocorrendo de forma esparsa e minha impressão era de que ocorria na traseira esquerda. Levei para a concessionária e, mesmo tendo conseguido mostrar ao mecânico o barulho, se limitaram a dizer que era o conjunto de ferramentas e triângulo que estava ali fazendo barulho. Disseram também que revisaram os apertos, aplicando o torque recomendado no sistema de amortecedores, ou seja, não foram claros e não determinaram a causa do problema. Fato é que o veículo ainda não voltou a apresentar esse sintoma. Ótimo veículo, mas o pós-venda da Fiat é difícil e essa impossibilidade de atualizar os mapas do sistema embarcado me deixou incomodado. Haja vista que a Fiat direciona para a TomTom, desenvolvedora, e essa direciona de volta para a Fiat, a responsabilidade da atualização. Elton, muito obrigado por compartilhar aqui a sua experiência com o Pulse. Sobre esses problemas que as pessoas sempre relatam, mau atendimento da concessionária, o que eu recomendo é tentar levar em outra concessionária. Eu sei que muitas vezes, por conta da região, não tem tantas opções, mas se você tiver essa opção, de repente levar em outra concessionária é algo que pode ajudar. E você pode ter, né, o atendimento varia muito de concessionária para concessionária, isso eu estou querendo dizer. Então, talvez você consiga uma resposta mais assertiva em uma outra assistência técnica. E, em último caso, tentar falar com a própria Fiat, não que isso possa resolver ou que você possa ter uma resposta rápida, mas, sem dúvidas, um caminho aí que pode ser seguido. Quanto aos mapas, realmente, a Fiat precisa resolver, precisa dar uma resposta para as pessoas, ainda mais se ela quer cobrar por isso no Connect Me. Então, vamos acompanhar aí para ver se a gente tem novidades sobre isso em breve. A Kimi Kiyota disse: tenho uma audácia e estou muito decepcionada, pois não chego a 7 km com álcool, sem ar e sem acelerar. Está quase 1.300 km rodados. Ouvi de alguém que, quando chegou aos 1.600, aconteceu um milagre. Me deu uma esperança. Espero que aconteça no meu. Na gasolina não passa de 8,5 km. Já levei na concessionária e disseram que é normal. Vou esperar mais um pouco, senão eu levo de novo. Olha, Kimi, é isso mesmo, depois que o motor amacia, o consumo melhora e eu senti uma melhora depois dos 1.600 km, mas como eu disse aqui em algumas entradas já, foi principalmente depois dos 3.500 km. Então, eu acho que você tem aí sim condições de ter um consumo melhor daqui a pouquinho, falta pouco, para passar dos 1.600 km. O Guilherme Dias disse: realmente tem que amaciar, porém o meu 1.3 com 830 km está fazendo de 18 a 20 km por litro na estrada com gasolina. Pisando fundo e no ar, mediu 14 km por litro. O consumo do 1.3, gente, não tem nem como comparar, é realmente incrível. O Vanderlei Guilherme Baldança
falou: parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Vanderlei. Agradeço aí pelo feedback positivo. O Thiago C disse: tem um Pulse Audácia 11.000 rodados, percebi que etanol compensa sim, principalmente na estrada. Da gasolina, o meu faz em média na estrada entre 14 a 16 e no etanol entre 11 a 13. Na cidade depende muito mais, no geral, o álcool entre 5 a 7 na minha cidade. É realmente bom saber que não tá tão diferente assim do meu caso, né? Porque eu tinha comentado que o etanol estava indo melhor do que a gasolina, então não é só comigo. O Arthur Coutinho Silva disse: todo bom motorista tem que aprender a assimilar o jeito de dirigir de cada carro, o jeito mais econômico, as zonas de rotação, rendimento do motor, etc. Arthur, de fato, e além disso o consumo varia muito, né? Não tem como comparar exatamente uma pessoa com a outra, nem um carro com o outro, de fato. É um item que realmente depende muito de muitas variáveis. O André Xandó disse: no meu caso, após reclamação no Confiat, no dia que deixei o carro na concessionária para o reparo, consegui o carro reserva no dia seguinte, um Argo Tracking. Fiquei 23 dias com ele. Olha, ainda bem que você conseguiu o carro reserva logo, então pelo menos alguém está tendo uma boa experiência com o Confiat, isso é legal. E além disso, consegui um Argo Tracking, que é um carro mais equivalente. E o Dodo Santana mandou assim: pelo manual do Confiat, o direito a carro reserva são apenas 3 dias. Se o carro ficar 2 semanas na concessionária, terei direito a todos os dias? Olha, posso falar no meu caso, né? Em ambos os casos que eu peguei carro reserva, agora dessa vez que eu vou comentar daqui a pouco, e da vez anterior, o que me foi informado é que você fica com carro reserva durante todo o período em que você ficou sem o seu carro. Então, da outra vez, eu fiquei, se eu não me engano, acho que uns 6 dias com o carro reserva. Então passa ali, né, dos 3 dias. E agora, dessa vez, eu já estou há mais de 20 dias. Também teve ali o caso desse comentário anterior que eu li, que ele ficou 23 dias. Então, você fica com o carro reserva durante todo o período. O que eles pedem é que você faça o pedido do carro reserva somente depois de esperar 48 horas pelo diagnóstico do seu carro. Então, você leva na concessionária e você tem que esperar 48 horas para vir esse diagnóstico e daí pedir o carro reserva. E daí, quando você entra com o pedido, mais 48 horas. Bem, agora sim, eu não consegui ler todos os comentários, lógico. Só peguei também alguns comentários do YouTube, mas pelo menos eu já cumpri parte da minha promessa. Continue mandando aqui, nos próximos eu trago mais comentários também das redes sociais. E vamos lá, vamos continuar então para as respostas sobre 1 ano de Pulse e por que ele está meio ausente. Eu abri lá no Instagram uma caixa de perguntas, selecionei algumas e vou comentar então aqui os pontos que elas permitem, né, eu comentar sobre esse 1 ano de Pulse e o que está acontecendo com ele agora neste exato momento. Então, uma das perguntas que eu recebi: qual a quilometragem? O meu Pulse está com 10.364 quilômetros rodados. É bem pouco em relação à entrada anterior, que eu fiz com 9.323, e o motivo disso é porque, como eu já comentei aí, o meu carro está há quase 30 dias parado na concessionária. Eu vou explicar por que daqui a pouco. Outra pergunta que eu recebi é: houve manutenção? Quanto? Eu peguei essa pergunta aqui para aproveitar e comentar como foi de fato a primeira revisão, que eu deixei como gancho na entrada anterior aqui do Diário do Pulse. Mas fora a revisão, não teve gasto com manutenção nesse primeiro ano de Pulse. Os gastos que eu tive foram, obviamente, combustível, estacionamento, pedágio, seguro e a vitrificação que eu fiz, que eu comentei na entrada anterior. Sobre a revisão, dá para dizer que foi boa, não foi excelente, mas como eu estava pessimista e diante disso as coisas não foram tão ruins, então eu achei que o resultado final foi legal, foi uma boa experiência de revisão. O atendimento demorou um pouco para começar, mas eu também cheguei atrasado por conta do trânsito intenso que eu peguei, então tudo bem. E pelo menos o consultor ele foi muito atencioso, ele ouviu todas as demandas que eu listei na entrada anterior para vocês, ele inclusive chamou o chefe da oficina para que eu pudesse relatar todos os barulhos e até dar uma volta ali no pátio da concessionária para ver se o carro fazia esses barulhos, mas a lei de Murphy entrou em ação, né? E é claro que o Pulse não fez os barulhos para eu poder mostrar quais eram.
Ainda assim, a concessionária se comprometeu a realizar uma checagem para atenuar possíveis ruídos, então, aplicar ali a aplicação de torque, que nem já falaram aí nos comentários, e também de um kit que eles ofereceram para lubrificação de portas e guarnições. Mas isso eles ofereceram pelo valor de R$ 98, como um modo de resolver essa questão de alguns barulhos. E eu, lógico, prontamente recusei, pedi para que fosse feito isso na garantia do veículo, porque não tinha cabimento pagar por isso. Como um dos barulhos era o grilo no sistema do ar-condicionado que eu comentei, eles sugeriram a descontaminação do sistema e a troca do filtro por R$ 289. E além disso ofereceram a lavagem por R$ 49, o que eu achei uma palhaçada, já que deveria ser uma cortesia esse serviço, ou no mínimo ter o mesmo preço praticado na região, que seria por volta dos R$ 35. Além disso, também eu já tinha pedido o alinhamento, balanceamento e rodízio dos pneus, que eles orçaram por R$ 179. Lembrando que no site da Fiat, o valor da primeira revisão para o Pulse com o motor turbo 200 está tabelado em R$ 596 e contempla uma série de verificações, mas a substituição é apenas do óleo de motor e do filtro de óleo, além do filtro de combustível. Com os serviços oferecidos pela concessionária, a conta ia subir para R$ 1.171, ou seja, praticamente o dobro do valor da revisão. Eu fiquei só com a revisão, que acabou saindo por R$ 556, com alinhamento, balanceamento e rodízio, porque isso era importante fazer e eu mesmo já tinha pedido, mas eles fizeram por R$ 129, depois que eu dei uma negociada lá, dei uma chorada, e a troca do filtro de ar por R$ 249. Apesar desse último item estar novo e em tese não precisar trocar, eu considerei que eu uso bastante o ar-condicionado e andei aí algumas vezes em estrada de terra. Então eu falei, vou trocar, de repente resolve o ruído, não resolveu, mas também tem essa questão de ele ficar já limpo aí para os próximos 10, 20 mil quilômetros. E daí eles me deram de brinde a tal da descontaminação do sistema, veio lá um kitzinho de limpeza, tal, etc. O pagamento foi feito com os pontos do cartão Fiat Itaú Card, que eu já falei aqui no podcast sobre ele. Tudo que eu precisei fazer foi multiplicar o valor da revisão por 2 e pedir o resgate dessa quantidade de pontos na central do cartão. E então ele gera um código e eu informei esse código diretamente para o consultor responsável por me atender na concessionária. Apesar de eles não estarem muito acostumados com todo esse procedimento, deu tudo certo, foi simples e então eu consegui resolver e pagar a revisão com os pontos como é ofertado na hora da contratação do cartão de crédito. O carro ficou pronto no mesmo dia, contrariando a previsão de que talvez não ficasse, pelo número de verificações que eu pedi para fazerem. A entrega em si foi um pouco demorada, porque tinha uma fila de atendimentos, tinha outras pessoas aguardando para receber o carro, mas o consultor bateu comigo um a um os itens que eu pedi para eles se atentarem. Então eu vou bater aqui agora com vocês também os itens que eu comentei na entrada anterior. Então a tampa da vareta do nível de óleo, que estava muito dura para abrir e fechar. A resposta foi de que é assim mesmo, mas que eles fizeram uma limpeza para facilitar a abertura. Como o carro voltou para a concessionária logo depois, então eu não sei, eu não tive muito contato com ela para ver se realmente melhorou ou não. Barulho na porta do motorista. Aplicaram o kit, o tal kit lá, não foi cobrado e aparentemente de fato resolveu o problema. De novo, eu não fiquei muito tempo com o carro depois disso, então eu preciso testar mais. Das vezes que eu usei o carro, eu não ouvi de novo o barulho. Então, por isso que eu tô falando, aparentemente resolveu. Luz do porta-luvas que não acendia. Como eu suspeitava, era mesmo mau contato no interruptor. E eles arrumaram. Tilt down que não salvava a programação. A resposta foi de que seria uma falta de uso do sistema e que, por conta disso, ele poderia ter ficado meio descalibrado. Então, a solução foi fazer um reset por meio do próprio controle ali no carro. Eles levam o espelho para todas as extremidades. Então, você vai ali controlando pelo controle do retrovisor, você coloca o espelho para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, até a extremidade. Que, segundo eles, é uma espécie de lubrificação ali do sistema
e que por conta disso daí ele volta a funcionar. Eu não fiquei muito convencido com essa explicação, mas em um primeiro momento parece ter funcionado e o tilt-down realmente voltou a funcionar relativamente certo. Então, assim, tá em período de observação também. Vamos ver se até a próxima revisão ele vai continuar funcionando. O aumento da vibração quando o carro está parado. A resposta foi de que verificaram se tinha algo fora do normal, mas que nada foi encontrado. É apenas a vibração esperada do motor 3 cilindros. Eu sei que o motor 3 cilindros vibra mais. O que eu disse, se vocês estiverem lembrados, é que eu senti que essa vibração tinha aumentado, porque ela era muito sutil antes e começou a ficar um pouco mais perceptível. Não é algo que chega a incomodar ainda, mas dá para perceber que ela cresceu um pouco. De acordo com eles, isso é normal. Então, mais um ponto aí para a gente observar ao longo do tempo. E por fim, os 2 barulhos que ficaram sem resposta porque eles não conseguiram identificar. O do grilo do ar-condicionado, que é realmente muito difícil de perceber, de gravar. Então realmente é um problema para mostrar isso. E ele não acontece sempre. Então vamos ver como que eu vou conseguir mostrar isso para a concessionária. E o da direção, que é aquele externo ao esterçar o carro como se fosse uma pancada metálica. Eles pediram para averiguar se com as verificações que eles fizeram os barulhos continuariam ocorrendo ou não. E eu vou dizer mais pra frente, mas spoiler, sim, eles continuaram ocorrendo. Portanto, para mim o saldo final foi positivo, porque o atendimento foi atencioso, o carro ficou pronto logo, todos os serviços solicitados foram feitos corretamente, eles não se negaram a ver nenhum item da minha lista. O rodízio dos pneus, por exemplo, foi feito em X, como pede o manual, eu conferi depois. Então, realmente foi um serviço atencioso e bem feito. No entanto, a empurroterapia foi uma derrapada, e bem como aí o fato de o carro ter sido entregue sujo, porque eu me recusei a pagar pela lavagem com esse preço premium. Eles realmente nem uma ducha deram no carro, então eu achei isso bem feio. Bem, a próxima pergunta é: quantas revisões você já fez? Eu só fiz essa mesmo, a primeira. Antes disso, eu tinha levado o carro para resolver o alto consumo de óleo. E eu falei sobre isso nas entradas 2 e 3. Então, se vocês quiserem relembrar ou não ouviram, dá para conferir lá. Porém, isso me lembra que eu havia dito na última entrada que o consumo de óleo tinha voltado a aumentar. Na revisão, eu pedi para que verificassem se estava de novo baixando de modo anormal ou se estava dentro do previsto. Eles me garantiram que o consumo está normal, ou seja, está um pouco acima do que os motores tradicionais gastam, pelo fato de ser um motor turbo, mas que está dentro do previsto no manual, como eu mesmo já tinha suspeitado. Quando o Pulse voltar à minha garagem, eu vou continuar acompanhando essa questão, mas ao que tudo indica, a atualização resolveu mesmo o problema. Próxima pergunta: cadê o Pulse? Bem, como eu disse há pouco, ele está na concessionária fazendo um reparo. Ele foi levado para diagnóstico no dia 26 de outubro e desde então foi necessário fazer testes, aguardar a chegada de peça, fazer a troca da peça e lidar com um problema inesperado, que é o que mantém o Pulse lá até hoje. E eu já vou falar sobre isso. Nesse período todo, eu estou com um Argo 1.0 2023, que foi oferecido pelo programa de carro reserva do Confiat. Assim que eu deixei o carro na assistência, eu fui orientado a pedir o carro reserva, que tem como prazo de análise, por parte da Fiat, 48 horas úteis. O consultor já sabia que o meu carro ia ficar lá por no mínimo 3 dias, então por isso ele recomendou já pedir o carro reserva para que tentasse reduzir esse tempo de espera. Da outra vez que eu precisei do Confiat, eu já tinha dito como foi uma experiência estressante. E eu falei, desejo que esse seja um caso isolado e que todos que precisem do serviço tenham uma experiência melhor do que a minha. Porém, não foi um caso isolado e agora foi ainda pior. Como eu disse, eu fiz o pedido no dia 26 de outubro e eu só consegui pegar o carro no dia 1º de novembro. Ou seja, em vez de 48 horas, foram necessários 4 dias úteis ou 6 dias corridos. O dobro do prazo estabelecido pela própria Fiat. E isso porque eu insisti bastante. Caso contrário, eu não sei se eu teria conseguido pegar o carro
antes do feriado do Dia de Finados, em 2 de novembro. Provavelmente teria se arrastado ainda mais. Fora isso, mais uma vez foi colocada em prática aquela política sem o menor sentido por parte da Fiat de oferecer ao cliente um Mobi como carro reserva. Gente, isso não é só falta de noção, isso beira o desrespeito com o consumidor, porque o Mobi não é minimamente compatível com um modelo como o Pulse. Isso porque é o Pulse. Eu fico pensando o que o cliente de um fastback vai pensar quando ele precisar acionar esse serviço e for contemplado com um Mobi, caso a política seja a mesma. Como que um cara que comprou um fastback vai levar a família no banco de trás de um Mobi? Como que ele vai conseguir adequar alguma coisa, tudo que cabe com folga em um porta-malas de 516 litros do fastback? Como que ele vai conseguir colocar isso no porta-malas de 200 litros do Mobi? Isso, claro, se a pessoa se der bem com o câmbio manual, porque a pessoa compra um carro com câmbio automático e precisa ficar lidando com o câmbio manual. Para mim isso não é um problema porque, como vocês sabem, eu gosto de câmbio manual. Inclusive, acho que a melhor parte de estar passando por toda essa experiência. Mas, e quem não dirige carro com câmbio manual? Quem comprou um carro com câmbio automático? Vai receber um carro reserva para ficar 20 dias com um carro reserva utilizando o câmbio manual? Como que a pessoa vai se sentir? Então, simplesmente não dá para justificar essa atitude da Fiat, é lamentável. Ela teria que oferecer no mínimo um carro igual ou superior ao que o cliente tem. É pedir para o cliente ficar insatisfeito e é ainda mais delicado isso tendo em vista o péssimo histórico que a marca tem com o público que tem mais dinheiro, que compra carros mais caros. Então, ela está conseguindo mudar o perfil dos seus modelos, ela está avançando no território de carros com maior valor agregado, mas a Fiat não pode tratar quem dá essa chance à marca desse modo. É muito desrespeitoso. Eu sou fã da Fiat, não vou abandonar a marca por conta disso, mas o mesmo não pode ser dito de alguém que vem de outra marca, que deu uma chance à Fiat, mas que passa por algum problema e é tratado assim. Isso precisa ser revisto urgentemente. Essa política não faz o menor sentido. Sabendo disso, porque eu já tinha passado por isso da outra vez que eu pedi o carro reserva, quando eu fiz o pedido dessa vez, eu já pedi que deixassem lá uma observação falando que eu queria o upgrade, que eu não aceitaria o Mobi. Da outra vez, eu levei um susto, porque quando eu enfim consegui o carro reserva, me vieram com essa do Mobi. Daí eu falei, não, o Mobi não dá. Eu ia viajar, ia levar a minha família, não tinha como ir com o Mobi. Daí falaram, tá, então a gente vai fazer um pedido de upgrade. Daí foram mais 2 dias para analisar, 2 ou 3 dias, se não me engano, para analisar esse pedido. Ou seja, se arrastou por mais tempo. Então eu já falei, dessa vez eu já vou informar no começo de que eu não vou aceitar o Mobi. Só que não adiantou eu fazer isso dessa vez, já falar no começo, né? Porque depois de muita cobrança, quando eu enfim tive a resposta desse pedido, mais uma vez eu disse que não aceitaria o Mobi para a pessoa que me ligou. Falei, olha, não tem como. E mesmo assim, cansado, quando eu recebi o código da reserva, que a pessoa me mandou por WhatsApp, falou, você recebeu o código da reserva? Recebi o código da reserva, perguntei para ela qual é o modelo, se for o Mobi eu não vou aceitar, como eu já te disse por telefone. Daí, a gente não sabe, não tem como reservar modelo, não sei o que lá. Eu falei, tá bom. Peguei o código da reserva, entrei no site da Movida, que era a locadora, e vi que o bendito grupo do carro era o grupo do Mobi. Fui no WhatsApp, respondi para a pessoa, falei, olha, como eu já tinha informado para você, eu não vou aceitar o Mobi como carro reserva, não tem como. Eu estava com pressa porque eu não queria perder o dia, afinal o próximo dia, o dia seguinte a isso, né, a essa conversa, seria o feriado. Então se eu não conseguisse o carro naquele dia, eu teria que esperar o feriado e mais um dia, talvez mais outro dia. Então assim, eu estava com pressa. No mundo real, o que estava acontecendo? O país estava naquela tensão, tinha bloqueios rodoviários, tinha o ex-presidente Jair Bolsonaro em silêncio, porque ele não reconhecia a derrota.
Então tava todo esse ambiente tensionado. E daí bem nesse dia, ele, o ex-presidente, anunciou que falaria algo, que faria um discurso. Então ficou, né? Tava todo mundo ali parado naquela expectativa e eu tendo que lidar com o atendimento da Fiat, brigando com o atendimento da Fiat. Então eu fui incisivo, disse o quão lamentável era ter que ainda aguentar isso depois de todo o atraso com a solicitação de carro reserva, a demora para atender essa solicitação e sendo um cliente fiel da marca. E eu disse que se eu fosse até a locadora e me dessem um mob, eu pediria o upgrade lá mesmo na loja, porque eu não iria me locomover à toa na situação tensa que a gente estava. Eu teria que passar por uma rodovia que estava com bloqueios para ir até a locadora. Então eu falei, eu não vou ir até lá à toa. Ou você muda essa reserva, ou quando chegar lá eu vou pedir o upgrade. E eu não aceitaria nada menos do que um Argo, porque era o mínimo compatível com o Pulse. Então eu ainda dei essa opção, falei, não estou pedindo aqui um carro acima do meu. Eu queria um carro compatível com o meu, que eu queria outro Pulse, lógico. Mas eu falei, pelo menos um Argo eu preciso. E porque eu tava com pressa, eu não queria um carro gastão também como o Renegade, porque da outra vez eu gastei bastante com combustível por conta do consumo do Renegade, e dessa vez eu sabia que eu ia ficar mais tempo com o carro reserva, porque ia ter que esperar chegar a peça e tal. Então eu falei, me dê pelo menos um Argo 1.0 que eu já fico satisfeito. Quando eu cheguei à locadora, me informaram que a reserva então tinha sido alterada do grupo do Mob para o grupo do Argo. E foi assim então que eu me juntei ao meu companheiro provisório, no qual hoje eu gravo este episódio. A parte boa da história é que pelo menos eu estou gastando menos com combustível, graças ao fato de o Argo ser muito mais econômico até do que o próprio Pulse. A próxima pergunta é, o que aconteceu com o Pulse? Como eu relatei na entrada anterior, eu estava ouvindo com maior frequência um estalo do lado de fora do carro ao esterçar para a direita. Eu acho que eu cheguei a falar que era para a esquerda, mas na verdade era para a direita. Eu vou deixar o barulho aí para vocês ouvirem. Eu fiz essa gravação aí depois que eu saí da revisão e notei que o que quer que tenham feito para verificar e supostamente sanar os barulhos não surtiu efeito. E eu combinei exatamente isso com o consultor. Eu falei que eu ia testar e que se eu ouvisse de novo o barulho, eu iria tentar gravar para a gente poder resolver. Esse barulho não acontecia sempre, é o que se chama de barulho intermitente. Então, por isso que era difícil a concessionária identificá-lo, porque não acontecia em todas as ocasiões e nem em todos os lugares. Só que tem 2 lugares nos quais eu vou que o Pulse sempre fazia esse estalo. Então eu não perdi tempo. Logo que eu peguei o carro depois da revisão, eu fui a esses locais e fiz a gravação e ele fez o barulho. Então eu encaminhei a gravação para o consultor, que me orientou a marcar um horário para fazer o tal do diagnóstico, agora que tinha esses vídeos em mãos. Eu ia usar o carro na semana e tal, então eu falei, eu não posso essa semana, vou marcar para a próxima semana. Por isso marquei no dia 26/10, uma quarta-feira, que foi quando eu levei o carro lá e desde então ele está lá na concessionária. Como eu tinha a gravação, ficou mais fácil para a assistência abrir o chamado com a Fiat. A concessionária subiu as informações do sistema e rapidamente ela foi orientada pela Fiat a fazer a troca sim da caixa de direção. No entanto, a chegada da peça, que ia vir da fábrica, tinha um prazo de 7 a 10 dias. O pedido da peça foi feito na segunda-feira, dia 31, e ela chegou na outra segunda-feira, portanto dia 7/11. Então chegou dentro do prazo, mas é um prazo aí considerável, 7 dias, né? De acordo com o que eu fui informado pela concessionária, o procedimento seria averiguar o problema, o que poderia levar até 3 dias, fazer o reparo, o que ia depender da disponibilidade da peça, e fazer testes para garantir que o reparo foi bem sucedido, o que poderia levar até mais 3 dias. Logo após a chegada da peça, no dia 7, eu estava com esperanças de ter o carro até o fim daquela semana, ou seja, dia 11/11. Mas foi aí que veio a surpresa. Eu recebi a notícia de que o carro tinha rejeitado a peça nova que foi instalada.
Mecanicamente, a troca tinha sido feita, estava tudo certo. Mas a central eletrônica não estava reconhecendo a nova caixa de direção. Então, a própria Fiat precisava orientar a concessionária a como proceder, provavelmente ajustando o software no sistema da própria fábrica. No entanto, quando a concessionária abriu esse chamado para falar com a Fiat, o nível 1 de atendimento da montadora para a concessionária não conseguiu resolver o problema. Então, o ticket de suporte passou do nível 1 para o nível 2, que é onde ele está hoje, aguardando um posicionamento da Fiat. Isso de acordo com a concessionária. Por que eu estou falando isso? Porque no atendimento da Fiat, as informações são outras. Na verdade, quando eu ligo lá para eles, o meu protocolo ainda está como se eu estivesse aguardando a chegada da peça. Uma peça que, na verdade, já foi instalada no meu carro. O atendimento não anotou essa informação, porque eu passei isso para eles, eu estranhei da primeira vez que eu liguei lá, e eles falaram isso, e eu falei, olha, não é isso. A peça já chegou e já foi instalada. E eu informei isso. Mas eles arrastaram uma resposta para mim até o fim da semana passada, prometendo retornos que nunca vieram. E quando eu enfim consegui falar com a pessoa responsável pelo meu protocolo, ela me informou que a peça já tinha sido localizada, e estava em uma cidade de Minas Gerais pronta para ser transportada. E eu falei, gente, como assim? A peça já está instalada no meu carro, não tem peça esperando para se chegar em lugar nenhum, eu não sei de onde vocês estão tirando essa informação. É uma informação totalmente desencontrada com a realidade e com o que eu já tinha informado quando eu entrei em contato pela primeira vez com vocês. Então eu cobrei um posicionamento de modo mais incisivo, a atendente ficou de contatar a concessionária para tentar entender por que as informações não batem. E vale dizer, no entanto, que em momento algum eu senti um senso de urgência por parte do atendimento da Fiat no meu caso. Eu precisei me estressar e lembrar eles de que o meu carro estava há 24 dias na concessionária, por exemplo, para que eles ao menos se comprometessem a dar retornos não de 48 em 48 horas, o que eles não estavam cumprindo, já não estavam cumprindo. E sim passassem a me informar de 24 em 24 horas, o que seria o mínimo, né, dada a situação. Porque eu perguntei, a resposta foi, eu vou falar com a concessionária e volto a retornar. Eu falei, e qual é o prazo disso? O prazo disso não sei o que lá, bem, os nossos prazos são de 48 em 48 horas. Eu falei, mas olha a urgência da situação, mesmo na urgência o seu prazo continua sendo de 48 em 48 horas? Daí ela falou, não, mas espera aí, então, já que considerando isso, eu posso fazer de 24 em 24 horas. Então, assim, isso foi na sexta-feira, eu tô gravando no domingo e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. E a próxima pergunta foi, a lua de mel continua? Olha, eu gostaria de estar respondendo só essa pergunta hoje. A minha ideia era que fosse uma entrada especial do Diário do Pulse, só para fazer um balanço desse 1 ano com o carro. Mas, diante dos últimos acontecimentos, isso não foi possível. Eu não sei se o problema da caixa de direção é grave ou não. Mas eu estava conversando com o Ricardo, do My Car Estilo, e ele disse que há relatos de casos similares nas comunidades do hatch médio. Nos grupos de Argo e Cronos, eu já tinha comentado isso. Além do próprio Pulse, é algo recorrente também. Eu já vi mais de um caso. Tem matéria no Mob Auto falando sobre isso. Tem matéria na 4 Rodas falando sobre isso no caso da Toro e do Renegade. E eu também conversei com pessoas que me disseram que unidades da Toro sofrem com esse problema, que já uma mesma unidade já teve que trocar mais de uma vez a caixa de direção. Então, não é algo restrito à plataforma MP, que é do Argo e do Cronos, ou à evolução dela, que é a MLA do Pulse e do Fastback. Sendo assim, diante de tantos carros com isso, eu quero acreditar que se trata mais de um incômodo pelo barulho e não algo que realmente apresente um risco sério, porque se esse fosse o caso, já teria passado da hora de a Stellantis fazer um recall. Para mim, a lógica é que talvez se trate de uma falha de projeto que era pouco evidente no caso do Estilo, por ser um carro de baixo volume,
mas que ganhou uma maior recorrência com a escalada de volume trazida por Argo, Cronos e agora Pulse e a Toro também. No caso dos modelos de Pernambuco, segundo uma matéria da Quatro Rodas, a justificativa que alguns mecânicos dão é que a direção não aguenta o peso do carro, então o motorista acaba esterçando até o final e por conta desse excesso de peso acaba dando o problema. Que eu não sei também se é o mesmo problema que o meu. De acordo com a resposta da Stellantis nessa matéria da Quatro Rodas, os casos ouvidos pela Quatro Rodas eram diferentes, segundo eles. E por isso não se tratava de um problema generalizado. Então fica difícil a gente chegar a alguma conclusão, até porque no meu caso o Pulse é um carro novo, então não foi um excesso de uso. Por mais que foi com menos de um ano, né? Logo o carro já começou a apresentar. Eu falei que ele apresentava muito esporadicamente e depois começou a ficar mais recorrente. Então não dá para colocar toda a culpa no uso. O carro com menos de 10 mil quilômetros rodados, ele já apresentou esse tipo de problema. Não é só por conta do uso, tem sim alguma falha. É isso, a gente fica meio sem saber. Tudo bem se for só um incômodo, se for só um barulho que não traz nenhum risco, não é legal, mas tudo bem. Pelo menos não tem risco de segurança para ninguém. Mas como a Stellantis não se pronuncia, é a incerteza que fica no ar. E foi por isso que eu optei por levar o caso adiante enquanto o Pulse ainda está na garantia. Talvez eu esteja passando por todo esse estresse à toa, porque talvez nem seja um problema grave realmente. Um problema que talvez nem desse em nada. Eu poderia continuar usando o carro sem o menor problema. Mas talvez não. Como a gente não sabe, eu prezei pela atitude mais prudente e levei o carro à concessionária para que fosse averiguado. Então, o resumo disso tudo é que esse caso ainda está em andamento. Eu não sei quando ou como vai ser concluído, mas eu já posso dizer que, diferentemente do caso do nível de óleo, que eu achei muito mais compreensível por se tratar de um motor totalmente novo, e que foi resolvido, o problema foi reduzido e foi resolvido com a atualização de modo satisfatório. Nesse caso aqui, eu estou muito mais estressado com o atendimento e frustrado com o problema em si. O atendimento, porque já tinha me tirado do sério da outra vez, mas agora está sendo pior, pela demora, mas também pela natureza desse problema e pela postura da montadora de deixar o consumidor no escuro. Se alguém da Stellantis quiser se pronunciar, fica aqui aberto o canal, vai ser mais do que bem-vindo. Para mim é algo sério, é algo chato, então eu jamais passaria pano para isso. Mas não muda também o fato de que eu sou fã da marca, vou continuar sendo fã da marca. Aliás, como eu disse no primeiro episódio do 3,5, eu sou fã, mas eu não sou ufanista, e quando tivesse que criticar, eu criticaria. Eu já critiquei aqui em vários episódios decisões tomadas pela Fiat, então sim, estou aqui criticando por conta, desses motivos que eu acabei de expor. Porque, a meu ver, há pontos de melhoria no atendimento e na postura em relação a esse problema. A sorte da Fiat é que existe o outro lado da coisa, e agora eu volto a responder a questão da lua de mel, que é o carro em si. E tudo o que eu mais quero é ter o meu carro de volta, porque sim, em relação a ele, a lua de mel continua existindo. Nesse 1 ano de Pulse, a minha relação com o carro só melhorou. E eu aprendi a lidar com o consumo de combustível dele, eu passei a utilizar mais o carro no modo esporte, que é o que eu gosto, e me apaixonei cada vez mais pelo desempenho maravilhoso que ele tem com o motor turbo 200. Então eu tenho o carro que eu imaginei que eu teria quando eu estava comprando, e quando eu vim aqui para falar com vocês na entrada 1 do Diário do Pulse sobre o motivo de compra, sobre as expectativas, sobre tudo isso, eu tenho aquele carro que eu queria. É um carro versátil, é um carro que me leva para a estrada de terra quando eu preciso, com conforto e com robustez, mas que eu adoro dirigir na rodovia, na cidade, porque ele é esperto pra caramba, porque ele anda pra cacete. É um carro bonito, é um carro na cor que eu sempre quis ter, é um carro que me mima porque tem os seus confortos, tem as suas tecnologias, itens com os quais hoje eu já não me vejo mais sem. Eu estou aqui dirigindo Argo e sofrendo com algumas questões. Então, esse é o lado que me faz ser fã da Fiat e que me vai fazer continuar sendo fã da Fiat. É o modo como a marca faz carro e, infelizmente ou felizmente, não sei, não tem como eu deixar de gostar disso. Então eu vou continuar sendo fã da Fiat. Eu não posso negar que tudo que eu quero é que o Pulse volte o mais rápido possível para que eu possa me divertir com ele, para que eu possa desfrutar da experiência apaixonante que é dirigir, que é ter o carro.
tudo que eu posso dizer. Pessoal, eu tô aqui na segunda-feira à noite, então próximo de o episódio ir ao ar, gravando uma atualização, porque hoje eu recebi uma mensagem da concessionária dizendo que o carro estava pronto e que eu poderia ir retirar. Então, sim, o Pulse voltou para casa. O que me explicaram lá na concessionária foi que realmente foi um problema de software. A própria Fiat não estava conseguindo fazer essa implementação via software deles. Então, o que me passaram na concessionária foi que a própria montadora teve que fazer ali um ajuste no software para que o carro reconhecesse. Pelo menos foi isso que me informaram. E também me passaram aqui na ordem de serviço a informação de que qual peça foi trocada, né? Então, o que vem descrito aqui é mecanismo superior da coluna de direção, foi o que me falaram. Então, é isso, o carro tá aqui de volta, eu acabei de pegar, então, assim, eu preciso voltar lá naqueles lugares que eu falei que sempre dá problema, para ver se realmente não vai fazer barulho de novo. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer isso, então eu vou atualizá-los ao longo dos próximos dias e das próximas entradas do Diário do Pulse. Por enquanto, o que eu tenho de novidade é isso, é que o carro está de volta, que a peça foi trocada e agora a gente vai ter que ver. Aliás, também, né, como eu reclamei da lavagem na revisão, vale comentar que eles lavaram o meu carro dessa vez e ele foi entregue bonitinho aqui, então, aliás, muito obrigado pelo atendimento da concessionária, que sempre teve me atualizando aí, inclusive fora do expediente. Então, realmente, o atendimento foi bem legal. E agora vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, se realmente o problema foi resolvido ou não. Mais uma pergunta que veio é: o que você está achando do desempenho do motor 1.3 turbo? Bem, o meu Pulse é o Turbo 200, até porque Pulse 1.3 turbo só tem o Abarth. Se eu já acho o Pulse uma maravilha de dirigir com 1.0 turbo, imagino com 1.3 adoraria que fosse. Mas acho que, considerando isso foi só uma confusão, sim, falando sério, o desempenho é uma das melhores coisas do Pulse, então eu acho isso ótimo, acho o motor ótimo e, como eu disse, o que tinha de problema, hoje, um ano depois, foi resolvido, que foi o consumo excessivo de óleo, graças à atualização, e o consumo de combustível, que me deixou desanimado sim no começo, como eu disse aqui, mas que foi melhorando progressivamente, especialmente depois dos 3.500 quilômetros. E, além disso, o meu modo de direção também, trocas manuais, manutenção do giro entre 2.000 e 3.000 rotações, eu acho que eu fui aprendendo a lidar com o carro e encaixou muito bem nessa melhora do consumo. E, inclusive, me permitiu que eu conduza ele de um modo mais próximo do que eu gosto, né? Eu gosto de trocar marchas, eu gosto de dar uma aceleradinha de vez em quando, eu gosto do modo esporte, eu gosto do carro estar ali mais arisco. Então, eu gosto mais dessa programação do que a programação sem o modo esporte. E todo esse aprendizado ao longo de um ano de Pulse me permite hoje em dia dirigir ele mais desse modo, que é o que eu gosto e é o que me aproximou bastante do carro. Então, acho ótimo o desempenho do motor e é para mim um dos pontos altos do Pulse. A última pergunta: vai trocar pelo Abarth? Aí já são outros 500, né? Eu bem que queria, mas tem alguns pontos aí nessa questão. É evidente que eu gosto muito da ideia de ter um carro mais esportivo, que o Pulse ele anda muito bem, e o Abarth anda ainda melhor, obviamente, com todo o poder que ele tem. Então, assim, quem com o meu perfil não gostaria dessa possibilidade? Só que a gente precisa levar em conta a questão financeira. E até por isso que eu trouxe essa pergunta aqui. Com um ano de mercado, o Pulse foi um bom ou um mau negócio financeiramente falando? Eu sondei quanto pagariam no meu Pulse na troca pelo Abarth e eu não gostei nada da resposta. Eu vi outras pessoas comentando situações parecidas também, de como a própria rede da Fiat tratou o carro, pagando, no meu caso, 15 mil, né, oferecendo, no meu caso, 15 mil abaixo da tabela para um modelo que foi recém-lançado, que tem um ano de mercado. E para mim isso foi bem desanimador. Eu jamais deixaria o meu carro ir embora dessa maneira. Para a gente ter uma ideia, a tabela FIPE hoje
do meu Pulse Audace Turbo 200 2021-2022 é de 110.978. É uma pequena redução de 0,41% em relação à tabela de 111.435 que ele tinha no momento da compra. E isso é importante, sem considerar os opcionais que o meu tem, tela de 10,1 polegadas e o PEC Connect Me, ou o valor da pintura metálica que o meu também tem. Então, nesse caso, considerando o valor total que eu paguei com todos os opcionais, a desvalorização seria maior, sairia de 0,41% para 5,36%. Porém, se eu aceitasse uma proposta de 95 mil, como a que a concessionária propôs, seria uma desvalorização de praticamente 20%. Isso para troca em um carro da própria Fiat. Então fica assim uma sensação de que a rede poderia valorizar melhor os modelos da casa, tratar eles com mais carinho, ainda mais considerando que tem esse ponto que a Fiat era problemático, né? E a Fiat está conseguindo mudar, como eu já falei, de ter carros com maior valor agregado. Então, a gente tem a Toro, que já está aí há bons tempos no mercado, mas a gente tem agora Pulse e Fastback chegando e a gente precisa ver como que eles vão ser tratados também no pós-venda. Por isso que eu trouxe esse ponto aqui. E, além disso, para além dessa questão, como vocês sabem, eu uso o meu Pulse na estrada de terra. Não sempre, lógico, mas eu uso algumas vezes no ano e eu não sei como o Abarth se sairia nesse cenário, apesar de manter uma boa relação de altura do solo, só 1 centímetro menor que o Pulse tradicional, e as primeiras avaliações, inclusive a que eu trouxe aqui, né, do Matheus e do Antônio no episódio 54, falando de que é um carro que é sim usável no dia a dia, que não abandona totalmente o conforto em prol da esportividade, como era no caso do 500 Abarth. Apesar disso, eu acho que ainda assim seria um ponto de atenção para mim e eu provavelmente ficaria com muita mais dó de colocar o Pulse Abarth na terra do que o meu Pulse atual. Então é sim um ponto de atenção para mim se eu fosse trocar pelo Abarth. E por fim tem um outro fator que vai me fazer pesar muito bem a troca do Pulse, não só se fosse pelo Abarth, mas por qualquer outro carro, que é a cor. Pode parecer algo bobo, mas como eu já disse aqui várias vezes, inclusive acho que nesse episódio eu já disse, eu sempre quis ter carro azul. Eu adoro carro azul e eu adoro o azul Amalfi do Pulse. Então eu não vou trocar ele por qualquer carro que apareça na minha frente. Lógico, o Abarth não é um qualquer carro, mas talvez se ele tivesse um azul Portofino, essa história seria completamente diferente. Eu já tivesse feito a loucura de trocar por um Abarth. Como não é o caso, a gente fica por aqui. Fim da entrada 7. E a gente fica assim, nada de Pulse Abarth por hora, aliás, nem do meu Pulse, pelo visto, né, por enquanto. Quando eu tiver novidades, eu atualizo vocês com uma nova entrada. Até lá, me digam aí o que vocês acharam de toda essa história da caixa de direção, se vocês já notaram algo do tipo no Pulse ou em outros carros da Fiat de vocês. E eu agradeço por terem me ouvido, um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.